Vamos então começar o programa e eu começo o programa com uma notícia infelizmente muito triste. Triste pela situação que a polícia teve que realizar um trabalho de investigação para prender preventivamente um homem acusado de abuso sexual contra 2 crianças. Esse episódio aconteceu na zona rural do município de Novo Oriente e esse homem foi preso numa operação deflagrada hoje pela manhã da equipe coordenada pela delegada doutora Érica Ribeiro Sena. Ele teria molestado, ele teria abusado sexualmente de 2 crianças lá naquela região. A polícia investigou o caso, representou pela sua prisão preventiva. O Ministério Público acatou esse pedido e o juiz concedeu a medida cautelar, a prisão preventiva contra o acusado desses crimes de abuso sexual. A prisão foi efetuada hoje. A delegada doutora Érica Ribeiro Sena traz os detalhes deste caso. Pelo menos 2 vítimas já foram identificadas deste abusador, deste homem, e a polícia acredita, inclusive, que pode ter mais alguém vítima deste elemento que foi preso hoje lá na região de Novo Oriente de Minas. A doutora Érica Ribeiro Sena fala sobre o caso, você acompanha aqui no programa A Voz dos Vales. Boa noite, Vanilson. Boa noite, ouvintes da Rádio 98. Com relação a esse fato que ocorreu na zona rural do município de Novo Oriente de Minas, nós recebemos as famílias de 2 crianças aqui na delegacia, relatando, que essas crianças teriam sido abusadas sexualmente por várias vezes por um indivíduo que é funcionário da fazenda e funcionário de várias pessoas que têm fazenda naquela região. Então, nós verificamos a gravidade do fato através de entrevista dessas crianças com o Conselho Tutelar. As crianças confirmaram os abusos e, diante da gravidade da situação, a gente encaminhou o mais rápido possível a representação pela prisão preventiva desse indivíduo, uma vez que os atos eles foram repetidos, ou seja, ele abusou das crianças reiteradas vezes. Acreditamos, pelo teor das investigações, que outras crianças também foram abusadas por esse investigado, motivo pelo qual a liberdade dele colocaria em risco, outras crianças ali da comunidade. Então, dessa forma, nós coletamos todas as informações necessárias, a família, prestou o depoimento necessário para a gente. As crianças elas vão ser submetidas para atendimento da lei e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, vão ser submetidas posteriormente a um depoimento especial, que é feito por psicólogo especializado, psicólogo judicial, e depois será feita a instrução processual junto ao judiciário. A necessidade de retirar esse indivíduo de circulação é para evitar que novos atos torpes como esses, novos atos repugnantes, abusos de crianças, que eles continuem acontecendo. Então, são crianças que, em um momento de vulnerabilidade, elas são presenteadas, com doces, com guloseimas e alguns presentinhos, e fazendo com que o indivíduo convença essas crianças a não falar nada com os pais. Contudo, graças a Deus, esses pais muito atentos aos seus filhos conseguiram verificar uma situação em comum, nos filhos. Então, assim que nós recebemos essas denúncias, todas as medidas foram feitas. Em menos de 10 dias, estávamos já com o mandado de prisão em mãos, e hoje nós demos efetivo cumprimento a esse mandado com a retirada de circulação do autor. Vale lembrar, Vanilson, que nós vamos solicitar judicialmente uma autorização para que a gente possa divulgar a imagem, do investigado. Não sabemos em quanto tempo nós teremos essa autorização, mas nós iremos
tentar, né, judicialmente essa autorização para que outras vítimas possivelmente possam ter sido vítimas, né, outras crianças que possam ter sido vítimas desse abusador, podem relatar para seus pais, para seus avós e trazer o conhecimento da polícia também. A gente alerta, né, mais uma vez aí aos pais, os cuidados com seus filhos, principalmente em área rural, não deixar os filhos com estranhos. A gente nunca acha que vai acontecer com a família da gente. Então, a Polícia Civil está aí para cumprir a lei, mas antes de cumprir a lei, a gente quer prevenir, né? A gente precisa prevenir. Então, esses abusos, eles trazem um sofrimento psicológico para a criança, para a família, e não é isso que a gente quer. Então, a retirada de circulação ela é de suma importância desses indivíduos que agem dessa maneira, né, abusando de crianças, mas a prevenção ela ainda é mais importante. Eu deixo aqui meu agradecimento ao Judiciário, ao Ministério Público, que agiram com muita rapidez mesmo, com bastante êxito para a gente conseguir prender esse indivíduo hoje e trazer sossego lá para aquela comunidade. Ele presta serviço para várias pessoas ali na comunidade. Era de urgência a retirada de circulação dele, né, dali da região. Então, agradeço a minha equipe, né, que se prontificou a logo pela manhã diligenciar até a zona rural para efetivar a prisão. Mais um trabalho eficiente, brilhante, aí realizado pela equipe da doutora Érica Ribeiro Sena, que tem se dedicado ao máximo em dar um basta a esses casos que chegam ao seu conhecimento, não só lá na área onde ela é delegada, né, na área de Novo Oriente de Minas, como aqui também em Teófilo Otoni, e a equipe que a gente está mostrando aí nas imagens, inclusive, deu a resposta, né, a doutora Érica com a equipe de investigadores trabalhando pela Polícia Civil lá em Novo Oriente de Minas, com a prisão deste acusado de abuso sexual contra 2 crianças. Conforme eu anunciei na abertura do programa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a mãe de uma dessas crianças que vem aqui para trazer alguns esclarecimentos com o objetivo maior de evitar que outras crianças possam ser vítimas desse tipo de abuso sexual em nossa região. Obviamente, nós não vamos identificá-la e nem mostrar a sua imagem, porque isso aí facilitaria, inclusive, a identificação das vítimas que devem, a todo e qualquer custo, ser preservadas, porque já passam por um trauma muito grande em decorrência desse sofrimento aí, tendo sido vítima de abuso sexual, e a gente não tem interesse algum em expor essas vítimas. Muito pelo contrário, a gente quer que nenhuma outra vítima mais apareça, aconteça em caso de violência sexual. Essa mãe que está aqui conosco nos estúdios da 98 FM vai relatar para a gente como é que ela tomou conhecimento desse caso e quais foram as providências adotadas até culminar hoje, né, com a prisão preventiva desse acusado de autoria de abuso sexual lá na zona rural de Novo Oriente de Minas. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, infelizmente, né, para trazer uma notícia triste e também, de alguma forma, tentar orientar as pessoas para que ninguém mais passe por esse sofrimento que a família da senhora está passando. O que foi que aconteceu? Boa noite, Vanilson. Obrigada pelo espaço. Parabenizar a doutora Érica pelo trabalho, a equipe dela. É uma situação muito dolorosa, difícil de relatar, mas se faz necessário. Quando a situação chega a bater na porta, vem junto o medo, a insegurança. E quando nós percebemos algo de diferente, nós perguntamos ao nosso filho e, com muito cuidado, conseguimos subtrair dele as informações necessárias. E, ainda assim, ouvindo dele todos os relatos, o medo vem junto e o questionamento, o que fazer? A gente preocupa com a exposição do nosso filho, mas a certeza da justiça que tem que ser feita é maior. E, em seguida, nós procuramos, né, abrir para a família a situação. Como o autor era muito próximo e havia o sobrinho, nós procuramos, né? E quando nós fomos ver,
não era só nosso filho, nosso sobrinho também. Então, além do filho da senhora, o primo dele, sobrinho da senhora, também foi abusado por essa mesma pessoa? Também. Quem era essa pessoa? Era um funcionário lá da fazenda? Era uma pessoa próxima de vocês? Como é que essa pessoa chegou até aquela região? É uma pessoa próxima, né? É um funcionário não fixo, mas de serviços Esporádicos. né? E ele é da região, né? A família dele também é da região, então é uma pessoa de confiança. Vocês confiavam nele? Muito. E esse é que é o maior problema, né? Porque muitas vezes o abusador tá próximo da gente, tá, em alguns casos, até dentro da própria família, e quando a gente percebe, já aconteceu esse tipo de barbárie aí que vocês estão sendo vítima e esse sofrimento que vocês estão passando. O cuidado que nós tínhamos com ele era da família, né? Não era de sangue, mas o vínculo afetivo era como se fosse da família. E como é que ele atraiu o filho da senhora? Porque me parece que não foi uma única vez, né? Nem com o filho da senhora, nem com o primo dele, nem com o sobrinho da senhora. Parece que não foi uma única vez. A delegada relata aí que, pelo histórico, parece que essas crianças foram vítimas de abuso algumas vezes. O relato que o meu filho me fez é que ele chamava para um cantinho, aparentemente era rápido, né? E falava que ia dar bala para ele. Oferecia uma guloseima. Isso, mas aparentemente não dava, porque ele falou: "Ô mamãe, mas eu não acreditava porque ele não me dava". Olha para você ver a inocência da Sim. criança, que não sabe nem o que tá se passando, né? E acaba sendo vítima de uma situação como essa. Filho da senhora, qual a idade? 7 anos. 7 anos. E o primo? 6 anos. Mais novo ainda. Mais novo ainda. E a polícia acredita que pode ter outras crianças que tenham sido vítimas também dessa pessoa? Sim, até mesmo porque ele trabalhava em outras fazendas que havia crianças também. Agora é saber se tem mais vítima e a polícia tentar, né, de alguma forma, levar o atendimento também para essas outras famílias e apurar o que está acontecendo. As vítimas, as crianças estão passando por algum atendimento, já tem tratamento psicológico? Como é que foi o acolhimento das autoridades para vocês nesse caso aí? Assim, parabenizar o Conselho Tutelar, né, do município de Novo Oriente de Minas, a equipe de doutora Érica, brilhante, de um acolhimento na hora do depoimento, e o município como um todo. Já tiveram atendimento médico, já foram atendidos, né, pelos pediatras, já está com encaminhamento psicólogo, está tudo andando conforme, né, a lei exige. O meu filho está bem, na medida do possível, e isso nos conforta também, né? Nós sabemos que tem traumas, mas aparentemente está bem. Agora, teve uma situação ainda mais difícil para vocês, porque a senhora tomou conhecimento do caso, ainda no mesmo dia ficou em choque, não conseguiu nem levar o conhecimento da polícia, só levou no dia seguinte. E o pior do que isso, a polícia, para garantir um sigilo da investigação e para não deixar que o suspeito pudesse fugir enquanto as medidas fossem tomadas, pediu que vocês continuassem convivendo lá do mesmo jeito até que a situação fosse resolvida? Vanilson, eu acho isso muito importante ser relatado. Quando a situação é sentida na pele, porque talvez quando você escuta alguém dizer assim, nossa, eu não consegui agir, você pensa, nossa, por quê? E na minha situação eu fiquei em estado de choque. Eu fui até questionada, né? Por que você não veio no dia? Eu não tive estrutura. Eu fiquei em estado de choque. Mas no outro dia pela manhã eu consegui ir até as autoridades. Mas no momento eu fiquei em estado de choque. E eu vou falar para as famílias que esse estado de choque não é fraqueza. É você entender a sua emoção, mas não parar ali. Dá continuidade. E depois ainda teve que conviver algum tempo com essa pessoa lá na região
porque não podia deixar escapar que estava sendo feita essa investigação. Sim, tivemos que conviver, né? Foi um período curto, aparentemente, né? Dentro da lei, mas para nós foi sofrido, porque era conviver diariamente com ele, mas Deus nos deu sabedoria, foi perfeito, graças a Deus. A prisão dele foi feita sem ele saber de nada. E nós tivemos todo o controle emocional da situação. O que é difícil, né? Porque Muito. você está lidando com uma situação como essa, sabendo que tem uma pessoa ali que teria abusado do seu filho, de uma criança, e ter que deparar com essa pessoa e ter, né, a tranquilidade para poder se comportar para evitar que o mal maior aconteça, é algo realmente muito difícil. Eu lembro que hoje pela manhã eu estava saindo para trabalhar e meu esposo havia chegado e eu, emocionada, abracei ele e falei: eu tenho muito orgulho de você. Porque sabemos que a emoção masculina, ela aflora, né? Talvez a raiva do homem é maior e ele teve que lidar com isso. E eu lembro que na terça-feira, que foi o primeiro contato depois da conversa com a doutora Érica, eu falei com ele: a vida do acusado talvez não vale mais nada, mas a nossa família vale muito. Não faça nada. Até porque a justiça, em hipótese alguma, deve ser feita com as próprias Sim. mãos. A lei existe para isso e as pessoas têm que confiar nas nossas autoridades e confiar na lei, mesmo diante de um sofrimento que eu imagino ser muito grande para uma família receber uma notícia numa situação como essa, de ter crianças molestadas, abusadas sexualmente, crianças de 6, de 7 anos de idade. Deve ser algo realmente muito, mas muito doloroso para um pai, para uma mãe, para um irmão, para a família inteira. Então, eu agradeço muito a coragem que a senhora tem de vir aqui para poder trazer isso aqui para a população, externar o que está acontecendo, porque é importante que as pessoas estejam conscientes. Quando a gente fala, gente, que o inimigo pode estar dentro da sua própria casa, pode estar convivendo com você diariamente, infelizmente, isso é uma realidade. É triste, mas é uma realidade. Aí o cara oferece uma guloseima, oferece uma bala, oferece um presente para uma criança, vai lá e abusa dessa criança. Isso causa um trauma, causa uma consequência para o resto da vida. Mas ainda bem que nós temos autoridades sérias, competentes, que trabalham de maneira brilhante, como nesse caso aí da doutora Érica, da equipe toda que esteve lá atuando nesse caso, para dar uma resposta à sociedade. E que agora seja cumprido o papel da justiça. Tendo provas, né, a confirmação desse fato triste, que a pessoa seja levado à justiça e que seja feita justiça realmente nesse caso, que ninguém mais, nenhuma família mais precisa passar por esse tipo de sofrimento. É o que a gente espera, né? Evanilson, assim, deixar claro o cuidado que a doutora Érica tinha de estar em contato com a gente, né? Era um sigilo, mas ela sempre mandava mensagem, nós informávamos ela o que estava acontecendo. E assim, vir aqui é muito difícil, mas é pedir para as famílias não se calar, sabe? É falar, é agir. É denunciar. É denunciar. Eu lembro que o que me confortou em agir é ter a certeza de que o certo nunca será errado. Agradeço muito a presença da senhora aqui, que Deus possa dar força a vocês aí para superar tudo isso. Imagino que não deve ser fácil, não deve ser nada fácil passar por uma situação como essa. Parabenizar mais uma vez a polícia, né, pelo trabalho, o Poder Judiciário agindo rápido também na expedição de uma medida cautelar para retirar essa pessoa de circulação e evitar que ela continuasse praticando esse crime com outras crianças lá da região. Esperar que tudo isso se resolva e que o filho da senhora, o seu sobrinho, que as vítimas encontrem um amparo no Estado, um amparo no município, um amparo na lei, para que possam também ter o tratamento, o acompanhamento que precisam e possam superar toda essa dor que vocês estão vivendo agora. Agradecemos o espaço, agradecemos o carinho e esperamos, né, que a justiça realmente seja feita e que essas pessoas sejam tiradas da sociedade. Muito obrigado a essa mãe que vem aqui trazer relato de um caso triste, que hoje teve a prisão, né, do suspeito, do acusado, lá em Novo Oriente de Minas, zona rural de Novo Oriente de Minas, acusado de abusar de 2 crianças, uma de 6, outra de 7 anos de idade,
né, que são primos, essas vítimas são primos, e infelizmente é um episódio, mais um, que choca aqui a nossa região, mas que o trabalho da polícia, da justiça está dando a resposta que precisa ser dada. Então, parabéns aí à equipe, né, da delegada, a doutora Érica Ribeiro Sena, a equipe que esteve lá trabalhando, atuando nessas diligências e cumprindo hoje a prisão preventiva determinada pela justiça, né? Eu vou até relatar aqui, faço questão de relatar a equipe completa que trabalhou nesse caso, né? Chefiada pela doutora Érica Ribeiro Sena, a escrivã, a Larissa Singrid Pereira Santana, os investigadores Lucas da Franca Barreiros, a Kátia Trega Riz e o Felipe Ramos Laua, equipe da Polícia Civil que trabalhou neste caso aí. A polícia agora vai investigar se tem mais crianças que foram vítimas deste acusado e, obviamente, a sequência da investigação acontecerá nos próximos dias.